vamos aprender como trabalhar com funções trigonométricas, utilizando como pano de fundo uma questão que caiu na prova da AFA. Além disso, de quebra, vamos lembrar como calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Vamos comigo para a resolução dessa questão. Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. O que diz a questão que nós vamos trabalhar aqui? O enunciado é o seguinte. Primeiramente, essa questão nos fornece uma matriz A e percebemos que nesta matriz temos aí algumas funções trigonométricas, certo? Além disso, pede para considerarmos a função f, definida em R com valores em R, da seguinte forma. F de x é o determinante da matriz A. Tá? Agora, sobre uma outra função, sobre a função g, também definida em R com valores em R, aí g está dada por uma fórmula, né? 1 menos meio, que multiplica o módulo da f de x. É correto afirmar que, observe, são afirmações sobre a função g. A primeira afirmação diz que a função g possui período π. A segunda afirmação diz que o conjunto imagem da função g é um intervalo fechado, menos meio, zero. O terceiro item aqui, né, a terceira afirmação, diz que a função g é uma função par. E por último, né, diz que a função g é crescente no intervalo menos π sobre 4 e π sobre 4. Então vamos ter que fazer uma análise aqui e descobrir qual dos 4 itens é o verdadeiro. Então vamos começar aqui pelo cálculo do determinante dessa matriz A, tá? Então aqui está a matriz, é uma matriz quadrada de ordem 3 e vamos utilizar aqui a conhecida regra de Sarros, que a gente usa da seguinte maneira. Repetimos as duas primeiras colunas, né, da matriz e fazemos multiplicações das diagonais com 3 elementos. Por exemplo, aqui temos seno vezes o cosseno vezes 2, né, dá 2 seno cosseno. Temos aqui essa outra diagonal, né, que vai dar 0 o produto. Temos aqui essa outra, que vai dar 1 o produto. Então, as diagonais em azul. E vamos para o outro sentido aqui, ó. As diagonais agora em amarelo. Aqui vamos ter cosseno ao quadrado, aqui teremos 0 no produto, e aqui nós vamos ter seno ao quadrado de x. Tá? Então, agora, separadamente, né, no azul e no amarelo, a gente soma. Tá? Vamos somar aqui a parte amarela e somar a parte azul. Nessa soma, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Aqui na parte amarela, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? E na parte azul, nós temos 1 mais 2 seno x cosseno x. Aí precisamos lembrar aqui de duas coisinhas de trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado nos dá a relação fundamental da trigonometria. Então, isso é igual a 1. Tá? E 2 seno x cosseno x é o cosseno de um arco duplo, né? Ou melhor, é o seno do arco duplo, é seno de 2x. Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos ter, primeiro, o seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E depois, 1 mais 2 seno x cosseno x igual a 1 mais o seno de 2x. E agora, para finalizar o cálculo determinante, nós temos que fazer a parte azul menos a parte amarela. Tá? Observe que o 1 menos 1 vai dar 0 e nós vamos ficar, então, com a função f igual a seno de 2x. Né? Então, lembrando lá do enunciado, a gente tinha que calcular a função f, que era dada pelo determinante. Calculamos o determinante e deu seno de 2x. Depois, a função g era criada da seguinte maneira. Então, a função g era 1 menos a metade do módulo da função f. Mas a função f é seno de 2x, então a nossa função g vai ficar aí desta forma que vocês estão vendo, 1 menos a metade do módulo do seno de 2x. Então aqui nós temos a nossa função g, e é sobre esta função que nós temos que analisar aquelas 4 afirmações, tá? Bom, agora vem a chave do nosso vídeo. Por quê? Eu quero trabalhar com gráficos da função trigonométrica, né, de funções trigonométricas, para chegar à conclusão. Não é a única forma da gente resolver esse problema. Mas aqui eu estou com a intenção de
ensinar ou lembrar aqueles que esqueceram como que se faz, né, como se faz o uso das funções trigonométricas de maneira bem inteligente. Então a gente precisa saber algumas coisas, né? Primeiro, eu vou fazer uma abordagem gráfica, então está aqui o eixo X, aqui o eixo Y, e eu vou traçar aqui um gráfico. Este gráfico aqui é o gráfico da função seno de x. Então, a princípio, não tem nada a ver com aquela função g que está ali. Temos que saber esse gráfico. Tá? A gente estuda a função seno, estuda o gráfico da função seno, e esse é o gráfico, está indo aqui um pedaço do gráfico que está indo de menos 2π até 2π. Tá, ok? Agora, eu vou transformar a função seno de x naquela função g, fazendo pequenos passos. O primeiro deles é multiplicar o x por 2. Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Quando a gente multiplica o x por 2, a gente encolhe a função. Perceberam? A gente dá uma encolhida, né, na horizontal da nossa função. Essa aqui é o seno de 2x. Mas que encolhida é essa? Como? A velocidade com que o gráfico é criado é o dobro. Tá? Então, como a gente estava indo até 2π, ou seja, estava demorando até 2π, ele vai demorar a metade desse tempo. Vamos pensar assim como se fosse um tempo. Então, estava indo até 2π, vai só até π. E para a esquerda, vai só até menos π. Então, o gráfico que estava de menos 2π a mais 2π, né, a 2π, foi achatado, né, entre menos π e π. Ou seja, isso faz uma alteração de período da nossa função. Tá? O segundo passo agora é pensar no módulo, né? Então, o que vai acontecer? Dei aqui apenas um zoom, né, para aumentar um pouquinho aqui o jeito da gente ver a função seno de 2x. E agora pensamos no módulo. O que o módulo faz com qualquer coisa? Torna positivo aquilo que é negativo ou mantém, né, positivo aquilo que já é positivo. Então, a parte do gráfico que estava para baixo do eixo x, ou seja, o que era negativo, foi espelhado para cima por causa do módulo. Tá? Então, a nossa função agora ficou dessa maneira. Ainda continua indo de menos π até π, só que agora o gráfico ficou todo na parte positiva e nesse formato aí que vocês estão vendo. Então, já multiplicamos o x por 2 e já colocamos o módulo. Né? Agora tem aquele meio aparecendo ali. Né? O que vai acontecer? Né? Então, aqui, ó, módulo do seno de 2x, só que agora eu vou fazer a metade disso. Olha que interessante. Né? Então, observem aqui o que aconteceu. Né? Ó, voltei aqui, observe o que aconteceu. Quando eu multipliquei por meio, tá, o meu módulo, eu baixei a altura pela metade. Então, eu dei uma espremidinha ali. Então, meu gráfico agora ficou espremido, né, com a altura meio, né, indo de 0 até meio. Só que eu tenho menos na frente desse meio aí. Então, vamos colocar o menos agora na frente desse meio e olha o que acontece. O gráfico estava todo na parte positiva, né? Tocando ali apenas na altura 0. Quando eu coloquei o menos na frente, o gráfico foi todo rebatido para a parte negativa. Tá? Agora eu tenho um número 1 ali na frente. Esse número 1 está somando, né? É mesmo como aquele 1 que está na frente, poderia colocar no final como mais 1. Então, quando eu somo uma unidade a qualquer gráfico, esse gráfico é arrastado para cima uma unidade. Então, observe que ele vai subir, né? Onde estava o 0, foi parar no 1. Tá? Então, nós arrastamos uma unidade para cima e chegamos, enfim, no gráfico da função g. Tá? Agora, todas essas pequenas técnicas, né, de como o gráfico se movimenta com cada alteração que você faz é fundamental para trabalhar com as funções trigonométricas, com os gráficos das funções trigonométricas. Senão, a gente tem que fazer muita conta. Né? A alternativa seria fazer muita conta para tentar chegar a alguma conclusão. Agora, se você tem toda essa ideia em mente, você consegue chegar nesta imagem sem fazer conta nenhuma. Só imaginando em refletiu, subiu, achatou, coisas desse tipo. Tá? Apenas movimentos do gráfico. Agora, já somos capazes de analisar as alternativas. Então, vamos para a letra A. A letra A está dizendo assim, possui período π. Essa função possui período π. Agora, olha para o gráfico da função. Cada pedacinho desse que está sendo traçado ali agora, aquele tracejado vermelho, mais o outro tracejado vermelho, mais o terceiro tracejado, mais o quarto tracejado. Cada pedacinho desse tem o mesmo tamanho e observe que o desenho do gráfico em verde vai se repetindo dentro de cada intervalo desse. Portanto, este tamanho é o período. E este tamanho, observe no gráfico, é π sobre 2 e não π. Portanto, a alternativa A é falsa. Tá? Vamos olhar então agora para a alternativa B, que diz que o conjunto imagem é o intervalo fechado de menos meio
a zero. Mas a imagem é só olhar para a altura do nosso gráfico ali, ó, onde a parte mais baixa até a parte mais alta. Essa alturazinha ali vai de meio até 1. Então, imagem será fechado em meio, fechado em 1. Portanto, a alternativa também é falsa. Ok? Vamos agora para a letra C. A letra C diz que essa função é par. Olhe bem para o gráfico agora e observe o seguinte movimento. Ó. O que está do lado esquerdo do eixo Y pode ser encaixado exatamente no que está do lado direito do eixo Y. Como se fosse um espelho, né? O eixo Y trabalhando como um espelho. Ó. Pode ser refletido, tá vendo? Indo e voltando, ali pode ser refletido ali como se fosse uma imagem em um espelho. Quando essa propriedade geométrica, né, do gráfico aparece, nós concluímos que a nossa função é par, observando que essa é uma maneira geométrica de ver isso. Tem uma maneira algébrica também de perceber que uma função é par. Portanto, esta é a alternativa verdadeira. E, bom, mas vamos ainda analisar a última, né? Alternativa D, que tem que ser falsa, né? Aqui está dizendo que é crescente no intervalo menos π sobre 4, π sobre 4. Esse é o intervalo, está marcado agora ali em vermelho, de menos π sobre 4 a π sobre 4. E esse pedacinho que está em destaque ali agora é crescente, tá? Então, de menos π sobre 4 a 0, a minha função é crescente, porque o gráfico está subindo. Só que de 0 a π sobre 4 é decrescente, porque meu gráfico está descendo. Então, ela não é crescente em todo esse intervalo, portanto, também é uma alternativa falsa. Beleza? Bom, voltando aqui no enunciado da questão, tá? Nós já sabemos, então, que a alternativa correta é a letra C, ou seja, a função g, né, dada nesse enunciado, é uma função par. Beleza? O que vocês acharam da resolução? Entenderam a utilização do gráfico? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.